Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui mais uma vez, principalmente nessa semana. É uma semana especial para essa casa, não só no plano físico, mas no plano espiritual. Essa semana, o plano espiritual que cuida dessa casa está em festa. Né? Por quê? Porque pelo esforço, pela união conjunta, pelo amor entre plano físico e espiritual, é que essa casa está completando mais um aniversário, 21 anos de existência. Para nós, para eles, pode ser um espaço curto de tempo, porque 21 anos perante a eternidade é praticamente nada. Mas para o plano encarnado, com todos os desafios que o espírito na carne enfrenta, é uma grande conquista. Imaginem quantas pessoas, ou quantos espíritos encarnados e desencarnados já foram auxiliados e socorridos pelo trabalho desta casa. Pela dedicação da diretoria e dos trabalhadores encarnados e pela benção que são esses irmãos desencarnados que nos auxiliam, que auxiliam o trabalho dessa casa. Então, tem que se comemorar muito. E o primeiro sentimento que vem ao nosso coração é um sentimento de gratidão. Porque sem a ajuda deles, sem a bênção de Jesus e sem o amor de Deus, esse trabalho não seria possível. Porque eles estão à testa disto. Né? E é exatamente por tudo isso e por esse sentimento de gratidão que eu pedi à casa para fazer algumas reflexões sobre a casa espírita. Eu sei que amanhã existe uma palestra muito especial do Ruela, onde ele também vai falar da casa espírita, mas ele vai encaixar dentro de um contexto da transição planetária, onde provavelmente vai nos mostrar coisas muito interessantes sobre esse momento que a gente está, pelo qual a gente está transitando. Então, embora não seja um tema diretamente ligado a uma passagem do Evangelho, como costumeiramente a gente faz, mas seria uma forma de homenagear essa casa, homenagear os seus trabalhadores, a sua diretoria, e homenagear também o plano espiritual. Foi por isso que a gente pediu permissão para falar um pouquinho. Muito do que a gente vai dizer aqui, a grande maioria conhece. Mas como tem muitos nos assistindo, não só no plano físico, como também no plano espiritual, é sempre bom lembrar certas coisas. É sempre bom mostrar a importância da casa espírita, né? A gente, quando se habitua a ir a um templo, quando a gente abraça uma religião, uma doutrina, e parte deste abraço está na frequência a um templo, com o passar do tempo, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira um pouco mais automáticas. E a gente passa a não prestar atenção em detalhes que são muito importantes para nós e que nos ajudam muito. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente sempre faz quando discute o tema da casa espírita é: será que a gente realmente entende o que é uma casa espírita? Será que a gente realmente já se deu conta do porquê nós entramos numa casa espírita e a frequentamos durante muito tempo e depois decidimos fazer cursos, decidimos ouvir preleções, decidimos depois trabalhar pela casa? Qual foi o motivo pelo qual nós chegamos à casa espírita? Por que chegamos? E por que lá muitos de nós permanecem? E muitos de nós aprendem a gostar da doutrina espírita e a ver na doutrina espírita um instrumento poderoso para que a gente possa crescer interiormente. Então, essas são perguntas que cada um de nós, ao seu tempo, tem que se fazer. Por quê? Porque senão a gente não entende o sentido das coisas, a gente não entende o sentido da vida.
a gente não entende por que que a espiritualidade nos coloca em determinadas situações, em determinado momento da vida da gente. E o que é um presente, e nós hoje vivemos um grande presente aqui, se torna também uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com nós mesmos. E é um pouquinho disso que a gente quer falar hoje, homenageando essa casa e todas as casas espíritas, né? A gente fala muito do movimento espírita, e a gente andei pegando aqui uns dados que a Federação Espírita Brasileira fornece. Cadastrados hoje na Federação Espírita Brasileira são mais de 15 mil casas espíritas no Brasil. Isto falando das que estão cadastradas lá, né? Se a gente lembrar, a Casa Espírita começou em abril de 1858, quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, inaugurou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Começou ali um trabalho de mediunidade, começou ali um trabalho de informação dos espíritos para os encarnados a respeito do que é o outro lado da vida e como funciona. Então, se nós quisermos quisermos tomar a história, nós vamos ver que a casa espírita já existe há muito tempo. Ela é praticamente concomitante ao lançamento do primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que foi feito um ano antes. E ali começou a história. E no Brasil? No Brasil nós vamos a 1865, quando surgiu a primeira casa espírita no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e ela era chamada Grupo Familiar do Espiritismo. E o seu fundador é Olímpio Teles de Menezes. Então veja que tanto lá fora como aqui, as casas espíritas já são muito antigas. Esta prática de se reunir para estudar a doutrina dos espíritos, para estudar o Evangelho do Cristo, ela já vem há um bom tempo. Há mais de 100 anos, há quase 200 anos. E as casas espíritas, se a gente olhar, elas têm vários nomes, nomes diversos, né? Esta aqui, muito feliz, adotou um dos livros das obras de Emmanuel e Chico, Caminho, Verdade e Vida, né? E o lema de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela se conecta tanto com a doutrina, como se conecta com o Evangelho. Tem vários lemas também, né? Depende da casa espírita, do nome que ela adota, etc. Mas o que é importante na casa espírita, para que ela sobreviva? Quais são os dois grandes objetivos? Acolher e auxiliar. Acolhimento e caridade. Caridade que é a expressão do quê? Do amor maior que Cristo ensinou. Se nós, como trabalhadores da casa ou frequentadores da casa, conseguimos entender este objetivo, nós temos uma casa sólida, nós temos uma casa fadada ao sucesso, uma casa fadada a cumprir a missão para a qual ela existe: acolher e auxiliar. E é muito bom quando a gente chega numa casa como essa e se sente abraçado. É muito bom quando a gente entra naquele portão e sente uma energia diferente, melhor, mais leve, como que se aliviasse o nosso sofrimento do dia, a nossa tensão do dia. E é muito bom também quando a gente entra por essa porta, ou a primeira pessoa que a gente encontra é uma pessoa que abre para nós um sorriso. Um sorriso
de fraternidade, de solidariedade. A gente se sente muito bem. O nosso espírito muda. O nosso espírito esquece temporariamente as suas dificuldades e se sente amparado. Então vejam que o auxílio começa no momento em que a gente põe o pé da porta para dentro. E esse trabalho é feito em conjunto. É feito pela espiritualidade que nos abraça e pelos irmãos encarnados que nos acolhem. E o que é a casa espírita? Se a gente tivesse que definir, né? Primeiro, é uma instituição, no mundo encarnado, no mundo da lei civil, ela é uma instituição sem fim lucrativo. Está lá no Código Civil. Mas ela é uma instituição voltada para o estudo, para a prática e para a difusão do Espiritismo. Estudo, conhecimento, prática, colocar o estudo em ação e difusão do Espiritismo. Com base em quem? Na doutrina, em quê? Na doutrina de Allan Kardec. É por isso que, às vezes, a gente, por excesso de zelo, encontra certas casas assim, Centro Espírita Kardecista. Né? Está errado? Não está, mas é uma redundância. Porque se o Espiritismo é fundamentado na doutrina de Kardec, dizer que ele é um centro espírita é dizer que ele é um centro kardecista. Existem motivos para isso, e por isso a gente não pode recriminar. E esse motivo está no meio dos homens, que abusam, que interferem, que copiam para outros fins, e aí é preciso separar. Mas, doutrinariamente, a casa espírita é uma casa kardecista. Ela aprende, ela pratica e ela divulga os ensinamentos de Kardec. Eu disse que acolhimento e caridade é o lema dela. Que caridade? Tanto a material, quanto a moral, quanto a espiritual. Essa talvez mais difícil do que a caridade material. Mas se a gente olhar as ações desta casa, por exemplo, são todas elas voltadas para a caridade. Para ajudar materialmente irmãos que precisam, mas também para nos ajudar espiritualmente. Para nos confortar moralmente. Para nos indicar caminhos, para que a gente melhore os nossos sentimentos. Tenha sentimentos mais elevados, vibrações mais elevadas, etc. E por isto, ela tem vários departamentos, várias áreas, né? Tanto na parte assistencial, quanto na parte cultural, quanto na parte de beneficência e na parte filantrópica. Então, tudo dentro daquele conceito de acolhimento e caridade. E quais são as bases da doutrina, ou as bases doutrinárias da Casa Espírita? Duas, para a gente simplificar. A doutrina de Kardec, trazida pelos Espíritos, e o Evangelho de Jesus. Nós não podemos esquecer que quando a gente olha para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá assim, não vim destruir a lei. E aí a gente, nos itens 1 a 7, a gente encontra assim, as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? E a gente entende por que a nosso fundamento doutrinário é o Evangelho e a doutrina de Kardec. E que nós estamos falando da segunda e da terceira revelação. E o Moisés ficou perdido? Não. Moisés foi a primeira porque trouxe os mandamentos, trouxe a lei de Deus. Mas aí vem Jesus e é uma revelação porque ele mostra como cumprir os mandamentos, como cumprir esta lei. E é por isso que Jesus exemplificou e não escreveu. Porque se eu quero mostrar como se faz, eu quero mostrar também que é possível fazer. Pode ser difícil? Pode. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele, com os seus atos, coerentes ao que dizia e ao que pregava, mostrou que é possível fazer. E ele disse para nós, se eu posso, vocês podem.
Só que ele não podia dizer tudo e ensinar tudo. Por quê? Porque ainda era um povo muito rústico. Era um povo ainda dedicado a certas formalidades, prestando atenção mais na forma do que na essência, e com um pouco conhecimento. E aí foi que Jesus diz: olha, mas vai ter um dia que eu vou mandar o Consolador prometido. O Pai vai mandar. E ele vai dizer e explicar tudo o que vocês não entenderam, e ainda vai dizer tudo o que não pude dizer agora. Então veja, se eu acredito nesta sequência histórica e se ela faz sentido para mim, para a doutrina espírita não pode haver outro caminho, a não ser Kardec e Jesus. O que sai daí pode ser espiritualismo, mas espiritismo não é. E como é que funciona a casa espírita? Muita gente, quando vai a uma casa espírita pela primeira vez, tem um medo danado. Que houve um monte de coisa, não é? Mas a gente entende, a gente que está do lado de cá e que já passou por essa experiência de entrar numa casa como essa pela primeira vez, a gente sabe. Do que a gente tem medo? Da falta do conhecimento, da ignorância, da falta de conhecimento, daquilo que a gente não conhece. E eu ouço tanta coisa, como eu não conheço, eu começo a aceitar aquilo que eu ouço. E cuidado, né? Lá eles falam com um fantasma, lá eles falam com espíritos, né? A ponto de, na nossa sociedade, haver entraves a uniões familiares, porque eu tenho, de um lado, uma religião que não aceita o espiritismo. Se você quiser entrar para o lado de cá, para a nossa família, deixe de ser espírita. Né? Como se o espírita cedesse a esse tipo de exigência. E por que não cede, gente? Porque o espiritismo ele tem uma vantagem. Ele é uma ciência antes de ser religião. Então, quando o espiritismo nos diz algo, o que ele nos diz é tão lógico, o que ele nos diz faz tanto sentido, o que ele nos diz é tão comprovável cientificamente, que não tem como a gente não aceitar. Isso cala dentro da gente. E quando a gente aceita, é questão de praticar. Dizer para mim hoje que eu não posso ser mais espírita, por exemplo, vai ser difícil. Muito difícil. Porque tudo que eu vi na doutrina, tudo que eu já vivi pela doutrina, tudo que eu já presenciei dentro de uma casa espírita, para mim faz todo sentido. Dá sentido para a minha vida, dá sentido para o meu futuro, dá sentido para aquilo que eu quero encontrar mais adiante. E é esse o trabalho que a casa espírita faz. Não é um trabalho de convencimento e de aceitação, porque nada é imposto, mas é um trabalho de construir um alicerce moral, um alicerce espiritual, que acaba nos impelindo adiante a sermos cada dia melhores. Por isso a casa espírita não tem ritual. Ela não precisa de ritual para convencer ninguém, porque a doutrina é convincente. Ah, mas vocês têm um tal de passe lá, onde a pessoa fica na frente fazendo o gesto. É só estudar o passe e ver cientificamente o motivo dos gestos. Ah, mas tem que sair não pode sair sem tomar uma tal de água fluidificada. É só a gente estudar os fluidos. E cientificamente nós vamos entender o que é a água como agente transportador dos fluidos. Cientificamente. Então, isto não é ritual. Isto é a prática da ciência que a doutrina nos traz. Né? E como eu disse a vocês, a casa tem um corpo diretivo. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual.
E, em conjunto, tomam-se as decisões. Porque é uma responsabilidade conduzir uma casa como essa. Não importa o tamanho, importa o objetivo. Né? Mas ela também tem áreas de apoio. Né? Então, ela tem a área de assistência espiritual, que eu falei, né? Onde as pessoas chegam, às vezes, desesperadas, são atendidas, são socorridas. Né? Pessoas que, às vezes, chegam com ideias suicidas, por exemplo. E o pronto atendimento evita, muitas vezes, que isso aconteça. Né? Pessoas que precisam falar, desabafar. E aí, a área que recebe tem os ouvidos prontos para ouvir. Tem a área doutrinária, porque nós precisamos conhecer a doutrina para entender a doutrina. Né? E temos, por exemplo, a área mediúnica, onde os trabalhos são realizados, trabalhos de desobsessão, trabalhos até de cura são realizados, tanto física quanto espiritual. Então vejam que é um conjunto. Mas há também a área de evangelização. Criança pode vir na casa espírita? Posso trazer meus filhos? A resposta deve ser essa que deve. Sabe por que que deve, gente? Ah, não, meu filho, quando ele tiver 18 anos, ele decide o que ele quer da vida. Se ele não conhece, ele vai decidir o quê? Se ele não conhece, ele vai escolher entre o quê? Se a gente não apresenta Deus aos jovens, porque não vamos esquecer, gente, que jovem e criança são espíritos que reencarnaram, há menos tempo que nós, mas reencarnaram. E estão na luta como nós estamos. Então, toda a informação que um espírito puder receber para melhor decidir os seus destinos é um dever nosso. É assim dentro da nossa casa, é assim dentro do nosso grupo social e, com mais razão, dentro da casa espírita. Então, o trabalho de evangelização infantil é um trabalho precioso com os jovens e com as crianças. Né? E aí nós temos a turma dos trabalhadores, dos colaboradores, dos voluntários. Olha, eu gostei desse negócio, eu gostei do que eu vi. Né? Eu já estudei um pouco, está fazendo todo sentido para mim, vou lá ajudar. Só não esqueçam de uma coisa: o voluntariado é um chamado. De quem? Da espiritualidade. Às vezes a gente não percebe isso. E por ser um chamado, quando eles olham para nós e dizem assim, por pensamento, chegou a hora, é algo de que a gente não deve fugir. Por quê? Porque é dando que se recebe. Né? A prática da caridade, a prática do trabalho, do serviço, eu vou além do trabalho, eu falo em servir, é o que nos dá força para seguir em frente. Aquele que não consegue servir, aquele que não consegue trabalhar em prol do seu irmão, não conseguiu enxergar seu irmão. Vive numa bolha fechada, onde ele acha que ali é o seu domínio e só ele vive ali. Só que um dia a bolha estoura. E aí ele não sabe muito bem para onde ir, o que fazer, porque ele enxerga um mundo maior. E é por isso que uma das leis divinas é a lei das sociedades. Por que nós vivemos em sociedades? Porque é aqui que nós aprendemos. É na convivência com o outro. E aí vem uma pergunta: bom, mas quando é que eu posso procurar uma casa espírita? Estou precisando. Preciso completar quantos anos? Casa espírita você pode entrar em qualquer momento. Precisou? Sentiu necessidade?
Entra. Vai lá. Né? E normalmente a gente procura a casa espírita por dois motivos. Aí a Kelly me ajudando a fazer a palestra. Ou pelo amor ou pela dor. Normalmente pela segunda. Ai, não dá mais, não aguento. Não consigo dobrar o joelho, mas estou sentindo que se eu não dobrar, vai quebrar. Eu preciso de alguém que me explique isso. Eu preciso de alguém que me socorra. Porque nada do que eu estou vivendo e presenciando preenche esse vazio que eu estou sentindo aqui dentro. Mas eu preciso ter algum estudo para ir na casa espírita? Não. Não é nada. Permita-se ser auxiliado. Permita-se ser acolhido. Né? E aí vem aquele receio que eu falei para vocês. O que eu vou encontrar lá, hein? Né? É normal. Eu preciso ir lá, mas estou com medo. A gente não conhece casos assim, né? Só que aí vem a espiritualidade, e a espiritualidade está fazendo assim, ó. Vai, meu irmão, vamos, dá mais um passinho. E o que nos traz a casa espírita muitas vezes é o pretexto. É só para a gente entrar. Porque depois que entrou, ou não é assim? Nós que somos trabalhadores da casa espírita, o que a gente fazia no começo, o que a gente faz agora? É só trabalho, não é? É aquela história, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim mesmo. Porque, veja, trabalho é a base do progresso. Se você não trabalhar, você não progride. No começo, você tem um trabalho assim mais simples. Sirva água, por exemplo. Depois a coisa vai. O conhecimento vai vindo, a experiência, e você vai galgando tarefas mais difíceis. Porque a espiritualidade é assim. Porque o Cristo é assim. Ele nos dá a cruz que nós podemos carregar. Porque senão jogaria contra nós, contra o nosso progresso. E aí a gente entra aqui e vai crescendo em conhecimento. Vai começando a perceber certas coisas, vai começando a perceber coisas em nós que a gente não percebia. E isso vai mudando a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Esse é um trabalho que acontece dentro de nós, na medida que a gente vai abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos. Não mais se iludindo por aquele mundinho transitório que quando a gente desencarnar fica tudo por aqui. A gente começa a dar valor ao que realmente importa, ao que vai nos ajudar no futuro. Esse é o grande trabalho que acontece conosco dentro da casa espírita, graças ao auxílio da espiritualidade que muita gente nem percebe. Às vezes a gente tem vontade de ir embora, né? Briguei com o Carlos. Quero nem ver mais a cara do Carlos. Não venho aqui de sexta-feira, mas meu trabalho é de sexta-feira. O que é mais importante? É não ver a cara do Carlos ou é fazer o trabalho que eu tenho que fazer? Não, mas eu vou embora. Sabe por quê que eu vou embora? Porque ainda ponho o meu egoísmo na frente. Todo o resto não importa. Sou eu que mando. Eu sou o centro. Não é Deus que é o centro. As coisas têm que ser como eu quero. Dentro da casa da gente também é assim. Aí minha esposa minha hora dá uma risadinha. Isso aqui é duro trazer a esposa nas preleções, porque ela me conhece.
Para terminar, o que é a casa espírita por dentro? A gente passa no portão e está escrito, né? Centro Espírita, Caminho Verdadeiro, casinha. A casa espírita, gente, é que nem a gente olhar a nossa casa. Nós temos a nossa casa e temos o nosso lar. A nossa casa é uma construção grande, pequena, de um andar, 2 andares, 3 andares, né? Onde mora um monte de gente, a família. Mas eu posso ter uma casa e não ter um lar. Eu posso ter uma casa paupérrima, caindo aos pedaços, e posso ter um dos melhores lares que se pode ter. Porque lar é afeto, lar é amor, lar é união de pessoas que se entendem, se ajudam mutuamente. Isso é um lar. E a casa espírita é igual. Quando nós olharmos estas paredes, vamos dar graças, sim, por isto, por este ambiente que nos acolhe. Mas vamos olhar além. Nós vamos tentar enxergar a força desta união do plano físico e do plano espiritual. Essa troca de amor, essa troca de carinho, essa troca de afeto. Porque tem outra casa espírita aqui em cima. Quantos nós somos aqui? 20? 25? No plano espiritual, são milhares que estão aqui, ouvindo o trabalho dessa noite e presenciando o trabalho dessa noite. Então, o trabalho não é só para nós, o trabalho é para eles também. Isto é o lar, isto é a casa espírita vista por dentro. E é isso que a gente tem que pensar. Por que eu digo isso? Porque cada gesto, cada pensamento, cada ação conta. É importante. Nem que aqui não houvesse encarnados, eu deveria estar aqui falando o que estou falando. Primeiro, porque eu estou aprendendo. Porque o ouvido mais próximo é o meu, que precisa mais ouvir. Vocês acham que palestrante é muita coisa? Palestrante é o que mais precisa aprender. E segundo, porque não fosse por vocês que estão aqui, encarnados, há milhares de desencarnados. Precisam ouvir e são trazidos para ouvir. Isto é a união, isto é o afeto, isto é o lar que a gente fala. E se a gente conseguisse, pelo dom da visão, presenciar o que está acontecendo nesta casa neste momento, nós nos maravilharíamos pela luz que invade esse ambiente, pelas entidades de luz que aqui se encontram, que nada mais são do que os emissários do Cristo. Então, gente, quando a gente pensar na casa espírita, quando a gente pensar em ir para a casa espírita, vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar como nós somos agraciados por já poder entrar numa casa como essa, por poder estar vivendo uma doutrina como essa, quando tantos irmãos nossos estão perdidos, sem saber para onde vão, sem saber quem são, sem ter um objetivo de vida. E nós já conseguimos estar aqui. E é por isso que nessa noite eu pedi para fazer essa homenagem a esta casa, por tudo que ela representa, por ser ela um posto avançado de Jesus perante a humanidade, por ser ela conduzida por emissários preparados por Jesus para nos auxiliar, para que a gente encontre respostas, para que a gente acalme o nosso coração, para que a gente enxergue melhor a vida e dê maior valor à nossa vida.
Então, eu só posso parabenizar os dirigentes desta casa pelo amor e pela dedicação. Parabenizar meus colegas, meus companheiros que trabalham nesta casa. E são companheiros de ideal espírita. Companheiros para quem a doutrina espírita faz todo sentido. E que não medem esforços para que outras pessoas conheçam, outras pessoas entendam, outras pessoas avaliem e outras pessoas encontrem o que cada um de nós encontrou frequentando uma casa como essa. Então, parabéns para todos, para nós encarnados, e gratidão imensa para essa espiritualidade que se encontra aqui. Obrigado por me ouvir. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas, vindas de um plano de luz, chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça?
mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Bom, nós vamos, antes de nos despedirmos dos nossos irmãos que nos estão assistindo virtualmente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, uma prece de gratidão, nos dirigindo ao plano espiritual, nos dirigindo a Jesus, agradecendo por aqui estarmos, por podermos participar deste banquete espiritual, do trabalho desta noite, por podermos conhecer esta casa, que há 21 anos vem colaborando na seara do Mestre Jesus, com o auxílio dos nossos irmãos necessitados do corpo e do espírito. Dizendo a Jesus da certeza de que Ele se encontra no meio de nós, abençoando-nos, protegendo-nos, amparando-nos, abençoando esta casa e toda a equipe que nela trabalha. Com Ele, vamos nos dirigindo ao Pai da vida, dizendo a Ele da nossa alegria e do nosso reconhecimento por tudo que temos recebido, pela união, pelo laço de união que nos une, Criador e criatura, pelo amor que nos dedica, pela misericórdia que nos permite novas oportunidades. Pedindo ao Pai que abençoe esta casa, para que ela continue sendo um farol de luz na imensidade do universo, a receber irmãos nossos que tanto necessitam. Que Ele nos ajude a seguirmos em frente, melhorando a cada dia, aproveitando as oportunidades de crescimento e de entendimento, e que possamos sempre retribuir com o nosso amor e com o nosso serviço, praticando a caridade. Que esta casa seja abençoada, protegida e amparada, e que ela prossiga na sua jornada. Que assim seja, com a graça de Deus.